Em relação ao Tite, Tironi, o trabalho de um ano no melhor elenco do Brasil, depois de duas Copas do Mundo. Então você vê, são 8 anos em que você não percebe uma evolução. Na minha concepção, o trabalho para a primeira Copa foi melhor do que o trabalho para a segunda Copa, levando em consideração a seleção brasileira. E o trabalho dele no Flamengo foi fraco. Fraco, em todos os aspectos. Né? E acho que, se a gente pensar no futuro da carreira dele, eu não vejo mais ele entre os principais nomes no mercado brasileiro, que continua escasso, hein? Pra caramba. Vimos como é que tá começando o Diniz no Cruzeiro, que foi o ex-técnico da seleção brasileira, como é que tá sendo o trabalho do Dorival, tudo mais. Mas o Tite, olha... Quem tá na frente, Arnaldo? Quem tá na frente do Tite? Uma curiosidade. É. Nenhum ainda, mas eu acho que todos esses caras dessa geração, eles estão nivelados a um principiante, ao Paiva. Eu falei outro dia que é o fim de uma era, não sei se o Arnaldo concorda. É, fim de uma era. Né? O Luxemburgo iniciou o fim dessa era. Onde é que está o Luxemburgo? Não é? Eu acho que Luxemburgo e Filipão, né, Trajano? Já veio Filipão, tentou mais voltar, velhos, não deu. Mas tinha essa segunda geração, Mano, Tite, etc. Né, tal. Dorival. Dorival, né? Eu não vejo diferença nenhuma do Tite para esses caras hoje, mas não veio mesmo. A não ser vocabulário rebuscado, 150 caras na comissão e tal, não vejo. E acho que ele talvez tenha que recomeçar, se ele quiser, tiver energia para tal. Também não é fácil. Eu acho que esse massacre de partidas, de treinador, a gente vê as pressões que os caras sofrem. Talvez o cara não tenha mais energia para recomeçar. Tanto começa a delegar para o filho, tal, essas coisas todas. Talvez ele não tenha energia para recomeçar. Mas que o trabalho dele foi muito ruim, mas foi. Nossa Senhora. Ninguém ficou um ano no Flamengo, né? Ninguém ficou um ano no Flamengo. E Arnaldo, o cara ficou um ano horrível. Queria te fazer uma pergunta, mudando de pato a ganso, mas só para saber se vocês têm alguma informação. Você viu que o Zanovelli foi suspenso por 15 dias pelo erro cometido no jogo São Paulo e Fluminense. Sim. Muito bem. Como é que isso influencia no julgamento da anulação do jogo? Nada. Eu acho que influencia, como a pena foi ridícula para o árbitro, 15 dias durante a data FIFA, ou seja, ele não perde nenhuma rodada. Eu acho que dá um indício. Vai tirar férias, viu? Dá um indício do que será o julgamento do jogo. Só isso, sabe, Juca? Dá uma pista do que será o julgamento do jogo. O cara foi suspenso quando não tem coisa. jogo. Isso é uma outra coisa mesmo. A gente mudou o assunto, mas eu queria meter minha colher um pouquinho nessa história do Tite. Vamos fazer uma imagem de uma escola, de um colégio. O Tite tem pinta e a vestimenta, o physique de role, daquele diretor caretão, que usa sapato de terno, calça de tergal, aquela blusa de manga comprida, mesmo com o calor danado que faz na cidade, que tem um filho que é o Bedel, tudo imagem que estou falando, tá vendo? E aí, a dona do colégio resolve trazer, para a alegria dos alunos, aquele professor de cursinho, que é badalado nos cursinhos, que todo mundo ouve falar, que chega com rabinho de cavalo, do jeito mais jovem, usa camisa regata, sabe? Então, sabe? Aí fica... Eu acho que então isso reflete o seguinte, no Flamengo o que aconteceu foi mudança de postura. Sim, sem dúvida. O ambiente, melhor do que jogar, melhor que a performance em campo, que a gente não pode negar que o primeiro tempo foi legal, que um treino só, dois, isso não é fruto de 2 treinos. É essa coisa. Trouxe o professor de cursinho, que todo mundo conhecia, querido, porque vários alunos já passaram pelo cursinho, né? E aquele diretor chatonildo, caretão, sapato de verniz, manga comprida, que fala um palavreado ultrapassado, sabe? Então foi festa porque chegou aquele professor queridinho de rabo de cavalo. Então esse ambiente que conquista a arquibancada, que é amigo dos jogadores, isso mudou. Agora, se daqui para frente se vai acontecer alguma coisa legal, se ele vai vingar como técnico, é outra coisa.
Mas a mudança de ambiente já transforma tudo. Porque aqui nós vemos lá no Maracanã, que também que não tinha um público bom, como o Juca falou, foi um fiasco diante do público que o Flamengo costuma levar, as pessoas estavam felizes, estavam alegres, elas estavam vendo uma coisa, se livraram daquele cara que não combina com o Flamengo. Aliás, eu não sei com o que o Tite combina hoje em dia. Na verdade, verdadeira, diria outro, eu não sei como é que o Tite, aí você vai ver pelo talento, pelo conhecimento, pelo trabalho, o Tite nunca combinou muito com a seleção brasileira, por exemplo. Sabe? É um conservador. E o futebol brasileiro não é um futebol de conservadores. O Flamengo não é um time de conservadores. Então, na hora que entra um ex-atleta que recentemente encerrou a carreira, querido dos jogadores, querido pela torcida, que mostra que sabe falar, que sabe se expressar, ao contrário do Andrade, por exemplo. O Andrade conquistou até título no Flamengo, mas por que o Andrade não vingou como treinador? Se a gente fizer um levantamento do que aconteceu com ele. Porque o Andrade era ídolo do Flamengo, foi campeão do mundo pelo Flamengo, mas se expressava muito mal. Ele tinha um vocabulário desse tamaninho. Você entendeu? Ele teve liderança e foi querido no Flamengo. Quando ele saiu do Flamengo, o Andrade fora do Flamengo não era nada. Tinha só uma história para carregar. Então, eu acho que nesse momento, o Felipe Luiz está contando ao lado dele com a história recente do Flamengo, a história dele no Flamengo. Teve uma hora que falou até espanhol na coletiva, que ele esqueceu que estava, porque ele também é muito bem quisto no Atlético de Madrid. Então, o que eu acho que aconteceu foi uma mudança necessária e importante e jovial para que o Flamengo entre nos trilhos. Me parece que era um time opaco e se transformou num ambiente completamente diferente. Acho que isso conta muito. Uma ponderação aqui antes, porque o Renato Maurício Prado recentemente perguntou se era da Tite Press, porque eu não estou defendendo exatamente 100% das coisas que o Tite fez e fazia. Eu concordo que a coletiva dele é um porre, isso eu sempre falei, cobrindo a seleção brasileira por anos, e eu achei isso sempre muito ruim. As decisões dele de passar para o filho responder, ruim. A questão do Gabigol, para mim, especialmente depois do Pedro machucar, horrível a decisão de manter o Gabigol atrás do Carlinhos, por pior que estivesse o Gabigol, não tem como, o Carlinhos tropeça na bola, se o Carlinhos e o Gabigol tropeçam na bola, estavam tropeçando, né? Mas o Gabigol já resolveu o jogo, o Gabigol tem um passado muito melhor que o Carlinhos, então eu teria decidido pelo Gabigol muito antes do Carlinhos. Não estou dizendo aqui que o Tite é perfeito, que o trabalho dele não tinha defeitos, sim, tinha defeitos, só o meu ponto apenas é sempre o ambiente do Flamengo. A máquina de moer técnico que é o Flamengo. O Tite não deu certo, assim como não deu certo o Sampaoli, assim como não deu certo o Dorival foi demitido com 2 títulos, assim como o Rogério Ceni foi demitido com título. Enfim, a lista que a gente tanto fala e tanto sabe. De novo, o Tite sim tem problemas, o Tite teve erros, mas para mim o ambiente do Flamengo não ajuda nenhum treinador desde Jesus. Aliás, não ajudou nenhum treinador desde Jesus. Então eu tenho esses pontos e acho que essa questão do tamanho do Tite ela pode ser relativizada de acordo com o desenrolar do trabalho do Felipe Luiz. A gente está falando sobre o impacto aqui de 90 minutos bons aliás, 90 não, 60 minutos bons do Flamengo. Dependendo do que acontecer nos próximos 3, 4 jogos, talvez a gente vai pensar, olha, nem o ótimo e teórico Felipe Luiz está dando certo porque o ambiente do Flamengo não ajuda ninguém. Só para concluir aqui, última frase. O Tite sai do Flamengo conseguindo uma proeza que entra para os anais, os livros de história do futebol brasileiro. Com o Flamengo, time da maior torcida do país. Ganhar um jogo e sair vaiado. Isso, aconteceu no fim de semana, é isso. Quando você olha o resultado, né, o placar foi exatamente o mesmo, foi 1-0 e 1-0. Parece que o jogo foi 10-0 e o outro parece que o Flamengo perdeu. Eu já vi time perder e ser aplaudido, agora vencer e sair vaiado é muito raro. O que dá conta do ambiente. Claro, campeonatos diferentes, é verdade, mas foi 1-0 e 1-0, né? Foi o que o Danilo falou, né? Se o Tite ganha de 1-0 do Corinthians, do jeito que fosse, a torcida estaria brava. O Felipe Luiz ganhou de 1-0 e a torcida está esperançosa com o que vem por aí. Essa questão do Tite é realmente uma questão, né? O que será do Tite a partir de agora? O cara vai ter energia para continuar? Não é um cara qualquer, né? Um cara que foi técnico das 2 últimas Copas do Mundo. Um cara que em 2018 você abria a geladeira, o vidro de maionese, você abria lá, saía a voz do Tite falando.
né? Sobre essa maionese era difícil de botar no pão, hein? Nossa, não era? Você fazia nossa, qualquer coisa. Você saía na rua, parece que o Tite estava do seu lado. Era só ele, só dava ele. O cara, né, diminuiu completamente. Que é aquilo, a gente sempre fala, né, Tironi, rapidinho, a analogia de dois técnicos, entre dois técnicos que tiveram a coincidência de perder 2 Copas consecutivas, com o Tele Santana, certo? Perdeu 82 e 86. Antes de virar mestre Tele, ganhar as coisas pelo São Paulo, ele pastou. Né? E quase desistiu. Quase desistiu. A primeira medida não foi dirigir o maior time do país ou quem estava mais poderoso na época. Não, ninguém queria. Ele foi se refugiar, digamos assim, no Galo, onde ele tinha sido campeão brasileiro. É como se estivesse voltando para casa. O Tite, em tese, teria essa opção. Corinthians, sei lá, agora. Talvez até tenha o Grêmio, se o Grêmio abrir mão do Renato, se o Renato não ficar, enfim. Mas o Tite, não, pelo contrário, ele ficou, esperou e decidiu treinar o time mais poderoso do país e tudo mais. E deu no que deu. O Tele precisou de 5 anos nesse meio tempo. Ele perdeu mais do que ele tinha perdido. Perdeu no Atlético, lembra, Juca, com o Renato Portaluppi lá, com o Flamengo, coincidentemente, eliminando o Galo do Tele. Ele perdeu no Palmeiras, que ele tinha ido muito bem, e quase desistiu. No São Paulo ele deu uma última ali, suspiro, e aí o resto é história. Mas não é simples, cara. Porque não tinha o mesmo alcance, né? A voz do Tele não estava na geladeira ou na maionese, mas também era sempre a imagem dele ficou muito desgastada depois de 2 Copas. Ele acabou com a fama de pé frio em 1991, ganhando o primeiro título depois de 5 anos tomando porrada. Não é fácil. Não é fácil. O Douglas aqui fala que o Tite foi vaiado por conta da desclassificação na Libertadores, mas acho que o trabalho dele já estava meio morrendo, na verdade é essa. Agora, do outro lado, o Juca, muita gente reclamando do que o Ramon Dias fez na escalação, perdeu, o Corinthians tem agora 2 derrotas seguidas, depois de uma sequência muito boa, né, de várias vitórias aí, perdeu o Clássico, perdeu na Copa do Brasil, tem um jogo em Calacra, dificílimo contra o Internacional agora, tem a zona do rebaixamento, tem os rivais que ganharam e tem o Depay e 50 milhas aí que alguém tem que pagar. Aquele astral que a gente tava um astral Felipe Luiz, né, com o Depay. Que mico, hein? Tinha um astral lá, Felipe Luiz, quando o Depay chegou, virou a chave. Treino aberto, não sei o quê. O negócio meio que demoliu um pouco rápido. Vocês são testemunhas de que comigo esta onda não pegou. E eu disse aqui, com todas as letras na sexta-feira, que o jogo contra o São Paulo mostraria se de fato se justificava a onda de otimismo. E nós vimos o que aconteceu. O âncora, esse presidente do Corinthians é o Midas ao contrário. Onde ele toca, vira porcaria. Vira porcaria. Veja, ele sequer sabia como funcionava o contrato de empréstimo do Hugo. Confundiu o dia 1º de outubro com o dia 10 de outubro. Coisas singelas. Ele desconhecia. Ele desfez o contrato com a PixBet, ficou de pagar uma multa que não pagou, agora está com a conta bloqueada porque não pagou a multa, trocou para uma outra Vai de Bet, que era um laranjal, que está todo mundo em cana ou em risco de ser preso de novo, e trocou por uma terceira que está todo mundo em cana ou em risco de ir para cana e está fora das bets autorizadas pelo governo, e não é por falta de inscrição no prazo, mas é pela investigação de que está sendo vítima pela polícia. E com isso não terá como pagar o salário do holandês. Por que recusou